EDA, uma só equipe somos. EDA, multiplicando e formando EDAs. A paz do Senhor Jesus, meu querido pastor, meu querido líder e discipulador de excelência. Vamos para mais um crescimento no Manual do Discipulador. E esta sexta lição, nós vamos tratar sobre tornando-se um discipulador. Leia todas as referências bíblicas para o seu crescimento espiritual. O propósito desta mensagem é falar da sua responsabilidade de fazer discípulo. É explicar o que significa fazer discípulo. E é esclarecer como você pode se tornar um discipulador. O mandamento "Fazei discípulos", de Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. Depois que recebemos Jesus como o Senhor da nossa vida, temos a tarefa e a responsabilidade de fazer discípulos. Na lição anterior, terminamos de ensinar a você como conduzir uma pessoa a Cristo. Talvez você pense que depois que a pessoa repetiu a oração, a sua tarefa foi concluída e você já cumpriu o mandamento de fazer discípulos. Mas não é verdade. Ainda resta outra parte do mandamento, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O que fazer então depois que você ganha alguém para Jesus? Assim como uma boa mãe cuida e protege o seu novo bebê, você também deve se responsabilizar e cuidar do bebê espiritual que você acabou de gerar. Primeiro, comece integrando-o na equipe. Depois, certifique-se de que ele vai receber todos os cuidados necessários para crescer e se tornar um seguidor de Jesus, saudável e maduro na fé. Para que o novo decidido cresça até se tornar um forte seguidor de Jesus, você precisa ser seu discipulador, ou providenciar um bom discipulador, caso seja uma pessoa do sexo oposto, para acompanhá-lo. Assim, você estará glorificando a Deus e sendo responsável para com aqueles que o Senhor confiou em suas mãos. O Manual do Discipulador lhe dará mais detalhes de como acompanhar o novo convertido. Na grande comissão, Jesus não nos mandou fazer convertidos, mas sim fazer discípulos. Isso inclui muito mais que a conversão. O cristão normal sempre faz discípulos. É importante que você esteja discipulando pelo menos uma ou mais pessoas. Isso não é somente um dever sagrado para cada cristão, mas um imenso privilégio. O que é um discípulo? A palavra discípulo significa seguidor, praticante dos ensinos do mestre, aluno, submisso. Partindo desta definição, podemos afirmar que discípulos de Jesus é alguém que crê em tudo o que Jesus disse e faz tudo o que ele manda. Há alguns termos que comumente são usados nas igrejas para identificar um discípulo de Jesus, mas esses termos definem somente um aspecto da vida de um discípulo. Por exemplo, a palavra salvo, alguém que foi liberto da condenação do inferno, do pecado e do diabo. A palavra convertido, alguém que passou por processo de transformação de mente e de valores. A palavra crente, alguém que crê em alguma coisa ou em alguém. A palavra evangélico, alguém que faz parte de uma das igrejas evangélicas. Nenhum desses termos estão errados, mas a palavra discípulo é mais abrangente e define exatamente uma posição, como também uma condição. Foi o termo que Jesus, os apóstolos e os primeiros cristãos usaram. A palavra discípulo é mencionada 260 vezes no Novo Testamento, enquanto a palavra crente aparece apenas 15 vezes. E a palavra evangélico nunca foi usada. Ser um discípulo de Jesus implica em ser muito mais do que somente um convertido a uma igreja evangélica e que agora crê que é salvo. Ser um discípulo de Jesus implica em fazer discípulos. O que significa fazer discípulos ou discipular? Discipulado é a caminhada de duas pessoas estabelecidas através de um vínculo profundo de amor, amizade, próximos, forte, natural e frequente, visando o seguinte: primeiro, transferência de vida.
modelar, ser exemplo, demonstrar. Segundo lugar, transferência de conhecimento. Ensinar os mandamentos e a vontade de Jesus para a vida do discípulo. Em terceiro lugar, prestação de contas e acompanhamento sadio e amoroso das decisões e estilos de vida do discípulo. E em quarto lugar, treinamento. Treinar o novo convertido para exercer o chamado ministerial de fazer discípulos. O que não é discipulado? Discipulado não é manter o controle sobre a vida das pessoas. Como discipulador, você deve entender que não somos chefes nem dono dos discípulos que Jesus nos confiou. Nossa responsabilidade não é manipular, manter as pessoas na rédea, controlando até a cor do sapato que elas vão comprar, mas somente cuidar delas e orientá-las em sua vida espiritual. O seu alvo principal não é levar o seu discípulo a se tornar parecido com você. Por exemplo, torcer pelo mesmo time, gostar dos mesmos filmes, falar como você fala, orar como você ora, ter as mesmas experiências que você teve, mas se tornar parecido com Jesus. Não devemos nos reproduzir na pessoa, devemos reproduzir o caráter de Jesus. Jesus não nos mandou fazer nossos discípulos, mas discípulos dele e para ele. Nossos discípulos devem continuar sendo quem são, com as suas próprias personalidades. Suas preferências, gostos e opiniões devem ser respeitadas, quando as mesmas não são contrárias à palavra de Deus ou não são pecaminosas. No entanto, é natural que, com a convivência, o discípulo comece a se tornar parecido com o seu discipulador, até muitas das vezes nos vários aspectos mencionados acima. Isso não é necessariamente errado, especialmente quando acontece de uma forma muito natural e quando a sua vida esteja realmente refletindo Jesus mais e mais. Fazer discípulo é o foco da nossa igreja. Na realidade, fazer discípulos é o verdadeiro foco de nossa igreja. E todo verdadeiro cristão deve estar envolvido com esta tarefa. Aliás, biblicamente, uma pessoa que não está fazendo discípulos, nem é um cristão obediente, sem dúvida, você deve crescer até o ponto de ser um discipulador, porque assim como você está sendo discipulado e estamos investindo tempo na sua vida, você deve fazer o mesmo com os outros. Não tenha medo de encarar esse novo desafio, pois à medida em que você vai acompanhando o novo seguidor de Jesus, o próprio Senhor Jesus vai lhe ensinando como você deve fazer. Você já pode começar logo. Não é preciso você esperar até chegarmos ao fim deste manual do discipulador para você começar a discipular um novo convertido. Você já pode começar com o líder da sua equipe para saber se há alguém naquele pequeno grupo com quem você já pode iniciar o discipulado. Se você ainda não é um discipulador e seu líder ainda não lhe contactou, procure-o e pergunte a ele o que você deve fazer para se tornar um discipulador. Como começar a discipular? Depois que você ganhou permissão do seu líder para começar a discipular, você deve adquirir imediatamente o seu manual do discipulador ou ter acesso a esses materiais aqui nessa plataforma de crescimento. Nesses materiais, você receberá algumas instruções importantes que lhe ajudarão a manuseá-lo e a ser um bom discipulador. O segredo principal é confiar na capacitação que o Espírito Santo lhe dará e fazer do mesmo jeito como nós estamos fazendo com você agora. Nestes momentos de encontros semanais, você pode receber mais orientações e tirar as suas dúvidas. Depois, procure um novo convertido para conversarem sobre o assunto. Não force o novo convertido a começar o discipulado. Porém, motive-o, ponha sal na sua boca, produza interesse, faça uma boa propaganda do material. Explique os benefícios que o discipulado trará à sua vida e para a vida dele, e como serão gostosos e edificantes esses encontros. Dê-lhe o manual do discípulo e peça-lhe que estude a primeira lição e responda as perguntas para o seu primeiro encontro. Ser discipulador é ser modelo. O propósito do discipulado é ajudar o novo convertido a entender verdades fundamentais para a sua nova vida.
O discipulado também vai ajudá-lo no processo de transformação da sua alma, bem como da mudança de hábitos e tendências erradas e na definição de novos valores na sua vida. Além do Espírito Santo, você também será uma grande influência na vida deste novo irmão. É normal as pessoas mudarem mais rápido quando elas têm um modelo a ser seguido. Como discipulador, você servirá de modelo ao seu discípulo. Não se preocupe com o fato de você não ser perfeito em todas as suas ações, pois ninguém ainda é. Você não precisa fingir que é o que não é. Aliás, o Espírito Santo muitas vezes vai usar sua transparência e honestidade para encorajar o seu discípulo a continuar seguindo a Jesus. O mais importante é você andar na luz que você já tem, e Deus lhe usará. Sem dúvida, essa experiência de encontrar semanalmente com o seu discípulo vai beneficiar você também, pois à medida em que você ajudar alguém a crescer na fé, você também crescerá e muito, tornando-se um membro responsável da família. Quando nascemos de novo, nascemos na família de Deus. Nosso alvo agora é crescer, não somente no conhecimento da palavra e das coisas pertinentes ao reino de Deus, mas também no compromisso e na responsabilidade com a nossa nova família espiritual. Não podemos continuar sendo meros membros, frequentadores da igreja, como alguns talvez gostariam de ser. Você não pode fazer parte de uma equipe de pessoas que, apesar de virem à igreja, ainda dizem a igreja deles. Você deve ser do time das pessoas que falam a minha igreja. Você, com certeza, não quer permanecer uma criancinha para sempre, sempre demandando atenção e cuidados especiais. O normal e óbvio é que você cresça e cresçamos e comecemos a assumir algumas responsabilidades. Isso não só é saudável, como também é o natural. Começar a ajudar a cuidar do seu novo irmãozinho na fé é a melhor maneira para você chegar a ser um membro responsável da família Ministério Graça. É claro, não é só ganhar alguém para Cristo, é discipulá-lo que faz de você um membro responsável da família. Mas já é o começo, logo você chegará lá. Que Deus te abençoe, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. EDA, uma só equipe somos. EDA, multiplicando e formando EDAs.